Pesquisa quentinha saindo do forno nessa manhã de quinta-feira. Prefeito, pesquisa Itatiaia Doxa, inclusive é bom que se diga, e todos os dados estão lá no itatiaia.com.br. Olha só, o prefeito Fuad Noman, candidato à reeleição pelo PSD, lidera as intenções de voto no segundo turno da corrida pela prefeitura da capital, com 58,7% dos votos válidos. O candidato do PL, deputado Bruno Engler, aparece com 41,3% dos votos válidos. Os dados, repito, são da pesquisa Itatiaia Doxa, divulgada nessa quinta-feira. De acordo com o levantamento, o prefeito Fuad Noman conseguiu ultrapassar o deputado Bruno Engler na segunda fase da eleição. No primeiro turno, só para que todo mundo tenha os dados, Engler terminou na frente com 34,35% dos votos e Fuad teve 26,45%. O levantamento está registrado no TSE sob o número MG 02058/2024. Lógico, tem todos os dados lá, estão disponíveis. E a margem de erro, nível de confiança do 95%, a margem de erro de 2,67 pontos percentuais. Eduardo, para voltar aqui que eu falei demais, resumindo a prosa, votos válidos, Fuad tem 58,7% e Bruno Engler 41,3%. Bom dia para todo mundo. Eu repito sempre aqui, Júlio, mas sempre, porque eu respeito muito pesquisa. Eu não sou daqueles caras que, isso... Agora, a gente precisa sempre dizer que a pesquisa é um retrato de momento. Muita coisa muda de um dia para o outro. O Fuad já admitiu, já garantiu que virá 2 debates. O da Itatiaia e da Globo, né? Qualquer coisa que sair fora do esquadro, num debate desse, muda. Nesse momento, a pesquisa, que é sempre um retrato, indica que ele está na frente. Mas hoje, Júnior, nós temos 16% de indecisos. Se não estou errado, é alguma coisa de 300 mil votos. Nós precisamos lembrar, Júnior, que no primeiro turno, nenhum candidato teve o mesmo volume de votos que a abstenção teve. Mais de 500 mil. E há uma certa indisposição da população. E tem um outro detalhe que o meu amigo Luiz Borges me lembrava agora cedo, que parece insignificante, mas não é não. Dia 28, segunda pós-eleição, é dia do funcionário público. Eu liguei para minha irmã, que é funcionária pública, para ela, nisso, por acaso mudaram, porque de vez em quando eles mudam para se aproximar. Ela falou, não. Então é feriado dia 28. E você sabe que é uma tentação, né? Você pegar a família aqui numa sexta de noite e voltar na terça. Então, isso tudo me faz dizer aqui que o retrato de momento é pro Fuad. Mas não dá para cravar nada, não. Ô Rita Mundim, o Eduardo tá falando que o retrato de momento é esse, mas colocou alguns pontos aí para dizer, olha, a eleição ainda não está definida. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. O Eduardo citou 3 coisas muito importantes, né, para definirmos esse quadro eleitoral daqui para frente: abstenção, migração e indecisão. Então, os indecisos, aqueles que não votaram, e a migração, que eu acho que o Eduardo até não citou bem, a migração dos votos. Então, nós temos a continuidade contra a mudança, né? Então, vamos continuar do jeito que está. Esse é o mote da campanha do Fuad. E o mote da campanha do Bruno, vamos mudar. Nós temos que ter coragem para mudar, para fazer diferente em BH. Então, é isso aí que o eleitor tá tendo que escolher. Essa é a escolha. Mas nessa escolha nós tivemos os votos da esquerda, parece, né, de Duda, de Rogério Correia, estão convergindo, podem estar convergindo para Fuad. E a gente não está vendo aí essa migração do Tramonte, né, dos eleitores do Tramonte, que também era o perfil da mudança, migrarem para o Bruno Engler na mesma velocidade. Então temos um crescimento de Fuad de acordo com a pesquisa e o Bruno ali com uma boa, uma senhora quantidade de votos no início de um trabalho de segundo turno. Então acho que tem muita água para rolar debaixo da ponte. O Bruno está começando a mostrar de forma mais cirúrgica, mais detalhada essas mudanças. O Fuad fez uma reunião com a grande maioria dos prefeitos da região metropolitana, colocando-se como o interlocutor da região metropolitana, aquele capaz de conversar com os problemas do entorno. E
até aqui o Bruno está mostrando a capacidade que ele tem de conversar com os problemas da própria Belo Horizonte que não foram sanados nessa administração. Então, vamos aguardar. Não vou apostar o vinho, Eduardo, mas você ainda não me pagou o outro. Mais na frente a gente pode tentar cravar. Cobrou, mas eu estou esperando o meu vinho do primeiro turno. Mas ainda acredito que mais na frente a gente vai poder ter um quadro mais definido desse segundo turno. Quem sabe eu levo um segundo vinho. Eu estou adiando todos os meus compromissos mais pessoais e afetuosos para pós-eleição, porque a gente fica concentrado na eleição. Deixa eu contar duas coisas aqui. Primeiro, Rita, eu vi um pedacinho da pesquisa que fala, viu? Tem gente do Tramonte indo para o FUAD. E a outra coisa, Júlio, eu estou falando isso aqui tem 10 anos, vou repetir. É muito difícil para quem é de extrema direita ou esquerda ganhar uma eleição majoritária. Muito difícil. Dá uma espiada na pesquisa, você vê que o Bruno está com quase 100% dos votos, quem diz que é de direita. Mas e o resto? Então nós temos que 30%, isso está desde 2014, 30% estão de um lado, 30% do outro e 40% no meio. O desafio está nos 40%. O desafio está nos 40%. E 30%, por exemplo, Nicolas, candidato, já aquele caminhão de votos. No executivo é diferente. O Marcelo da Fonseca, após o primeiro turno, então, o FUAD recebeu o apoio de 2 nomes que disputaram a prefeitura, o deputado Rogério Corrêa, do PT, e a deputada Duda Salabeste, do PDT. Esses apoios talvez estão sendo aí fiel da balança? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Não são esses apoios que estão sendo fiel da balança não, Júnior. E quando a gente se debruça na pesquisa, a gente consegue entender por que o prefeito conseguiu virar o cenário da eleição, né? Conseguiu passar na frente nesse segundo turno. E não é quem define não é a esquerda, porque a esquerda teve muito pouco voto em BH, né? Somando o Rogério com a Duda, é uma votação que não chega ali a 11%, então é uma votação pequena ainda. O que está fazendo a diferença? E aí a gente vai entrar nessa questão da migração de voto que a Rita apontou. A maioria dos votos do Tramonte, do Mauro Tramonte, que é um candidato da centro-direita, está migrando para o FUAD. 51% dos eleitores na segunda pesquisa que votaram no Tramonte no primeiro turno estão declarando voto no FUAD. E apenas 29% dos eleitores do Tramonte estão declarando voto no Bruno Engler. Então, houve no início da campanha do segundo turno, né, conversando com alguns marqueteiros, alguns analistas, tinha muito essa dúvida, se o eleitor mais evangélico, se ele iria com o Bruno Engler. Parece que não está acontecendo isso. O eleitor evangélico tem muito na periferia também, está migrando muito para o FUAD. E aí isso pode ser decisivo. E além do Tramonte, os eleitores do Gabriel Azevedo, do presidente da Câmara, o vereador Gabriel Azevedo, que foi muito crítico ao FUAD no primeiro turno, mas o eleitor do Gabriel, 50% também vão com o FUAD Noman. E apenas 29% estão indo com o Bruno Engler. Então, o eleitor do Gabriel, para minha sensação que eu tenho, é um eleitor um pouco mais moderado, né? É um eleitor de centro. É o centro que está decidindo. Belo Horizonte é uma cidade mais de centro do que dos extremos. Isso. A maioria dos entrevistados, gente, eles estão cansados dessa briga de direita e esquerda. Isso. Eles deixam muito claro na entrevista que não querem a polarização. É isso. Então, assim, isso está fazendo a diferença. A esquerda não está fazendo diferença. São votos que estão indo para o FUAD, né? Como os dois partidos, né, tanto o PDT da Duda quanto o PT do Rogério e do Lula já declararam apoio ao FUAD, só que não é isso que está fazendo diferença. O que está fazendo diferença é o eleitor está cansado dos extremistas, está cansado dessa briga de Bolsonaro, Lula e está indo por um caminho mais de centro. E quem for disputar a eleição em 26 deve pensar nisso desde já. O William Travassos, o eleitor é mais de centro, FUAD conseguiu a transferência de votos de alguns candidatos, mas me parece que tem um elemento para entrar nessa campanha que pode mudar de alguma forma, se chama Jair Bolsonaro, inclusive com motociata marcada para os próximos dias. Bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Hoje o FUAD aparece liderando a intenção de votos, mas a equipe do FUAD tem aí alguns desafios. Eu vejo pelo menos 4 desafios nesse. O primeiro como vai ser essa mobilização de Bolsonaro, Nicolas, Cleitinho, nessa motociata no domingo, de que forma que eles vão conseguir mobilizar a direita, né, naquela história do vira-voto, enfim, do convencimento. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, já começou uma movimentação dos motoristas de coletivo. Se você observar em algumas partes das cidades, eles estão andando com uma flanela no retrovisor e estão marcando uma mobilização no domingo na Praça da Estação.
E eu não sei, e é por questões assim, a prefeitura apertou muito, né, a fiscalização em cima dos ônibus. Isso de alguma forma eles reclamam, dizendo que os candidatos falavam muito sobre as empresas, sobre o transporte em si, mas esqueceram dos motoristas. Então a gente não sabe qual é o tamanho dessa mobilização. Tem um grupo com mais de 1.000 pessoas inscritas que eles estão se programando para isso. Isso é no domingo. Depois nós temos o cansaço desses candidatos nessa corrida eleitoral. E por último nós temos o debate tanto da Itatiaia como da TV Globo. Como esses candidatos vão reagir depois de tanto tempo de campanha e o desgaste natural desse processo. Eu acho que esses 4 pontos podem fazer diferença na escolha do eleitor. Vou falar em debate, Eduardo, só para não perder esse gancho do William. Debate da Itatiaia no dia 24, às 9 horas da manhã, ao vivo no rádio, no YouTube, no site. E a TV Globo faz na sexta-feira um debate também. Então, um debate um dia depois do outro, que pode dar um movimento interessante. Eu vou tomar muito cuidado aqui para mim não ficar jogando água gelada no calor dos outros. Eu espero que seja um sucesso, que dê tudo certo para o presidente Bolsonaro, para o William, que a cidade seja feliz. Isso é o clima de campanha. Agora, 2 coisas. Primeiro, eu acho que vai fazer pouca diferença, porque todo mundo já sabe que o Bruno é candidato do Bolsonaro. E segundo, é um risco, hein? Se for um sucesso a carreata, é esperar, a motocicleta é esperada. E se for um fiasco como foi, eu não fui lá, mas como disse repórter da Itatiaia, que foi a reunião lá do Raul, entendeu? Ainda corre esse risco. O Eduardo, o ex-presidente, ele sem dúvida, ele atrai, né, a atenção, o Nicolas, o Cleitinho, mas eu acho que essa análise é isso mesmo. O eleitor que vai votar no Bolsonaro, que gosta do Bolsonaro, ele já está muito ligado ao Bruno Engler. Já? Então a busca do Engler para conseguir vencer essa eleição tinha que ser mais ao centro. E acontece uma coisa interessante nessa eleição, que o Fuad, né, o atual prefeito, ele tá se distanciando do presidente Lula. Ele não colou a imagem dele no Lula. Então o que acontece? Para o Bolsonaro fazer esse efeito, talvez se tivesse uma polarização. O Bolsonaro ganhou em Belo Horizonte em 2022. Só que o Fuad, de forma até inteligente, ele não está associando a imagem dele ao Lula. Então essa polarização que acontece nacionalmente não chega aqui em BH. Turma, seguinte, vamos deixar a eleição Júnior? um pouquinho de lado, a gente vai falar. Oi, Rita, você quer falar? Não, é porque ninguém tocou no Zema, né? Que tá na toca. E eu não sei, ele tá para, né, a possibilidade dele anunciar um apoio ao Engler, né? Então. Mas o Zema tá igual água de salsicha nessa eleição, gente. Não vai fazer diferença nenhuma. E será que ele vai esperar? Olha a água de salsicha. Ô, Rita, e será que ele vai esperar a véspera da eleição para anunciar apoio? Porque a eleição é daqui a uma semana, gente, praticamente. Peraí, tem uma questão ali na Assembleia Legislativa que tem partido, tem o PL, que tem muitos deputados, e tem o PSD. O PSD, que também tem muito deputado. Ele tá com a faca no pescoço. Se ele apoiar para um lado, ele pode ter problemas daqui a pouco. Não sei não, acho que o Zema continua na toca, mas vamos esperar para ver.